Vamos falar do Vascão da Gama? Tá nervoso, Vitor Costa? Não, eu tô tranquilo. Com o que você viu segunda-feira, você tá nervoso? Então, não? Tem um climinha gostoso esperando lá os dois times, né? E assim, o Vasco tá até estudando ir ao STJD pra denunciar o Atlético Paranaense, né? Porque o Vasco considera que quem começou a confusão foi o Furacão. Tomás Coelho, né? Foi o primeiro a... Porque assim, eu na hora ali, eu tava atrás do gol, onde fica ali a estátua do Romário, e a confusão começou ali. É porque viralizou o vídeo lá do segurança, do Betinho, né? Sim. Do outro lado, chamando, lá, tentando agredir. Isso aí foi também outra cena lamentável por parte do Vasco, sim. Mas a confusão começa com os jogadores do Furacão. É que uma coisa não justifica a outra, né? Assim, tem nada a ver, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E assim, são dois problemas que vão, é claro, ser apurados. E o Vasco pode até sofrer punição por isso também, tá? Não é porque eu tô dando razão pra um ou pra outro, não. Eu tô falando fato, pelo que a gente já viu. Então, assim, a confusão começa com os jogadores do Furacão do outro lado, né? De onde é o túnel do vestiário. E aí, ali tem aquela confusão, até tem funcionários do Vasco ali também tentando conter e tal. Então ficou um clima de confusão. E historicamente até Vasco e Furacão tiveram e têm boas relações. Né? Então, assim, e aí o Vasco depois negou que teve pedido de desculpa oficial. O Furacão negou, né? Que o Vasco deu um pedido de desculpa oficial. Então ficou um climinha aí confuso e esquisito pra amanhã. E aí teve a declaração do jornalista lá de Curitiba, que botou mais pimenta, o Vasco respondeu. Então tá um clima de tensão pra amanhã. O Vasco venceu bem na segunda-feira e amanhã tem o primeiro jogo em casa. Pra amanhã, primeiro, João Vitor, de novo, com problemas musculares. Deu pra perceber durante o jogo que o João Vitor não tava 100%. Tem um cruzamento que vem pra área, o João Vitor, ele corta, a bola ia na direção do Thiago Heleno, ele se esforça pra cortar, era quase que um gol certo do Atlético Paranaense. Quando ele faz esse corte, ele imediatamente já coloca a mão na coxa. E ele é um cara que, quando tá bem, ele dispara pro ataque muitas vezes. Zagueiraço. E ele tem um bom cruzamento também, tá? Chegou a jogar de lateral, um zagueiro muito inteligente. Jogou torto, né? Ele tava jogando pela esquerda. Eu achei que o Michael fosse jogar pela esquerda e ele pela direita. Jogou tortão na esquerda. Jogou pela esquerda, sim. Sem o Léo, que pode jogar amanhã, tá? Eu digo pode porque a gente aguarda, é claro, a finalização da preparação pra hoje. E, por exemplo, no caso do David, que eu vou falar dele também, o cara tava pronto pra jogar. Ele tava relacionado, a gente projetava isso, só que ele amanheceu com aquela infecção, né? E segue sendo dúvida. A expectativa a gente tá até confirmando, quero confirmar se ele já recebeu alta, o David com uma celulite facial. E aí, na hora, a gente até achou esquisito, já expliquei isso aqui, é uma infecção bacteriana, eu sei que o nome até parece, assim, motivo de piada pela questão estética, né? Mas, enfim, tem nada a ver, gente, é uma infecção até grave. E é seríssimo, né? É uma infecção séria. Tem que tratar imediatamente. Foi o que o Vasco fez, dando suporte ao jogador. Ele ficou até internado, né? Com corticoide na veia. É uma infecção que requer esse tipo de tratamento. Não deve jogar amanhã o DVD. É bem improvável que ele jogue amanhã. Nem como o Felipe Coutinho. Ou assim como o Felipe Coutinho. E ainda tá se recuperando da Covid, uma questão médica. Então a gente não deve ter o Coutinho à disposição para amanhã. O Adson, cara, também requer ali um cuidado especial. O estudo do intervalo, né? A dupla João Vitor e Adson vem sofrendo com a questão física há um bom tempo. Né? O Adson com um problema na coxa. Então a gente vai ver e tá tentando apurar também se ele tá 100%, se ele vai jogar nem que seja 45 minutos. Né? O Jean Menezes tá à disposição. A gente não sabe também como é que ele tá. Ele tava jogando no Toluca, mas não tanto assim. É conhecer também os novos companheiros. Pois é. E até assim, arriscado você colocar ele pra jogo. E a integração do Jean Menezes, o Jean Menezes atacante, é um atacante de lado, né? O chileno Jean Menezes, foi convocado. Então, assim, vai prejudicar também essa integração inicial na semana que vem, quando o Vasco vai estar só treinando, mas ele vai estar servindo a seleção chilena. E ele não era convocado há um tempão, né? Pois é, justamente quando vem pro Vasco, ele é convocado. Vem pro Vasco, vai pra data FIFA. Então a gente não sabe se ele vai estar à disposição pra amanhã. Lembrando, ele está. E no jogo de volta, o Vasco joga na quarta-feira e o Flamengo na quinta. Isso, inverte. Então, o Vasco tem um dia a menos pra recuperar esse cara que tá vindo da data FIFA, né? É logo na volta da data FIFA. Na quarta-feira o Vasco joga. Então, vamos aguardar, tá? Essa integração. E vai ser 8 da noite também, tá? Enfim, os dois jogos vão ser às 8 da noite. Tanto esse quanto o da outra semana, dia 12. Esses são os problemas da montagem do time, ou possíveis problemas. Tirando Coutinho e David, que já não jogaram na segunda-feira, João Vitor e Adson, jogadores que são titulares no time do Vasco, né? E com essa questão física dos dois, podem ser desfalques amanhã. Eu digo podem como possibilidade, tá, gente? A gente tá ainda apurando, vai aguardar o final da preparação do dia de hoje. Os dois potenciais titulares, na verdade, no lugar do Adson, eu nem sei quem jogaria, né? Se seria o Ryan, ou se ele tentaria, de repente, preencher mais o meio campo, botando os Forza, não sei. Tem essa dúvida. Mas o potencial titular na zaga é o Léo. Ó, eu vou acreditar a informação pro nosso colega Marco Vasconcelos. Marquinho, um abraço pra ele, parceiro nosso,
que o David já teve alta agora de manhã, no finalzinho da manhã, ainda agora. Mas tá sem treinar, né? Ele treinou em casa, mas enfim, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não tem como já colocar ele num jogo tão importante. O Emerson Rodrigues, então, em tese, segue jogando do lado dele, né? Do lado esquerdo ali junto com o Payet. Ataque desfigurado se o Edson não jogar. Pelo menos o Emerson Rodrigues ganhou confiança com esse gol, né? Porque se ele tivesse sido substituído no primeiro tempo, teria um outro problema, ele sairia em baixa. Como ele jogou o segundo tempo, o Rafael Paiva foi peitudo, né? Deixou ele jogar o segundo tempo e ele fez o gol, então ele já tá com mais confiança. Agora, na zaga, se o João Vitor não jogar, volta o Léo, que tendo qualidade ou não é essa discussão, é um cara que nesse momento deveria ser preservado por tudo que ele tá passando. É um jogador que já foi muito importante pro Vasco em outros momentos, mas ele tá numa sequência de falhas, o torcedor já não tem nenhuma paciência com ele. É um jogo decisivo, tenso, de mata-mata de Copa do Brasil. Ele coloca um passe com 5 minutos, já era. Primeira falha do Léo, eu não tô dizendo aqui que ele vai entrar falhando, tomara até que não, mas primeira falha do Léo, a torcida já vai começar a pegar no pé, já vai começar a reclamar. Então a torcida pela recuperação do João Vitor, eu acho ele muito importante pro time. Sobre a possibilidade do Léo jogar, teve recentemente um vídeo na Vasco TV, desse final de semana do jogo. Final de semana não, o jogo foi segunda-feira, né? Do jogo contra o Atlético Paranaense. E o Léo, ele é o cara que puxa a galera no vestiário, é o cara do discurso, é o cara do incentivo. Ele foi capitão durante um bom tempo. É um líder desse elenco, né? O Vasco melhorou depois que ele deixou de ser capitão, porque ele perdeu, entre aspas, essa responsabilidade. E o Verratti, que é um cara peitudo, assumiu essa vaga e tem conduzido o time ao bom momento. Peitudo. Mas é muito claro que o grupo gosta muito do Léo, então dentro do grupo ele tá respaldado. Amanhã, hein? Bicho vai pegar, vai sair faísca. Eu tava falando durante o jogo, o Atlético não contou com 2 jogadores titulares absolutos. Fernandinho e o Zapelli, né? Só que os 2 estavam suspensos do jogo, né? Então não é uma questão de ter poupado e tudo mais. Os 2 estavam suspensos. Amanhã devem jogar na Copa do Brasil. Com o que tinha de melhor. É isso. Fora esses 2 atletas, óbvio. O meio-campo do Atlético sobe de um nível 1 ao Fernandinho, o jogador, pô. Então, o Guardiola é fã do cara e o Zapelli... Deixa eu só falar uma parada. O Fernandinho tá com uma lesão. Será que não joga, hein? Tá com uma lesão. Tem uma notícia aqui, eu fui buscar porque eu tinha ouvido alguma coisa nesse sentido. Ele tá uma notícia do GE falando que a lesão dele, uma lesão 4C no músculo adutor da coxa do volante, considerada grave. Opa! É uma lesão recente, tá? Dessa semana. Nem tem a ver com o jogo do Vasco, mas é dessa semana. Foi detectado, então, aí cerca de 3 meses de recuperação. Então o Atlético, pelo menos o Fernandinho, vai perder por um bom tempo. Só parecido com a do Eduardo. Perdeu a temporada, Isso aí, parecido. Bem Fernandinho perdeu a temporada, 3 meses. Sentiu desconforto no segundo tempo da partida contra o Belgrano na semana passada. Então o Fernandinho não joga, por exemplo. Então o Fernandinho tá fora aí dos próximos confrontos. Então assim, o que a gente teve de prévia desse jogo na segunda-feira é o que a gente vai ter de novo na quinta-feira. Equipes iguais, cara. Eu acho que o Atlético não tem nada de melhor. Cara, mas você acha que isso impacta tanto pensando em 2 confrontos de mata-mata? Não. Nesse estágio da temporada? Se você me falar isso assim, na temporada como um todo, beleza, concordo. O Atlético tem uma projeção muito melhor que a do Vasco, mas analisando futebol jogado e equipes de momento, confiança de momento, acho que não tem tanto impacto assim, cara. Vamos lá, então, para falar do Juan Menezes, que foi apresentado hoje. Não vou falar a apresentação oficial, né? Foi apresentado agora à tarde em São Januário. Já falou ontem, a gente tinha ouvido a primeira participação dele com a camisa do Vasco. 31 anos de idade, atacante chileno, e chega para ser opção num setor carente do Vasco, o Juan Menezes. Vamos ouvir pela primeira vez falando, então, agora sim, de forma oficial, o atacante Juan Menezes. Hace 2 días, la verdad que me dejó una excelente impresión ver cómo la afición apoya al equipo, cómo se vivió el partido ese día, lo intenso que son, que están todo momento cantando. Ya me había tocado sufrirlo anteriormente, si no me equivoco, el 2018 en Copa Libertadores, y la verdad que sí se siente la presión de la gente cuando te grita, y espero esta vez tener todo el apoyo de la gente a mi favor. Então tá aí o Juan, e ele até pediu, né? Pelo menos a informação que veio é que ele pediu pra ser chamado de Juan Davi, mas sempre foi Juan Menezes, né? Enfim, nessa altura da vida querer mudar o nome fica difícil também. Juan Menezes, né? Como a gente sempre chamou. Lembrando, né? O Vasco passando pega São Paulo ou Galo. E aí, na possível final, a turma do outro lado, né? Bahia, Juventude, Corinthians ou o próprio Flamengo. É o Flamengo que joga logo mais. Então, são os possíveis adversários do Vasco. Amanhã, começando a decidir a vida nas quartas de final da Copa do Brasil. É um time que é o suficiente para vencer o Atlético Paranaense. Agora, o problema
é que numa competição de mata-mata e com dois times que tem o fator casa tão forte, eu acho que são os times no Brasil que tem Sim. isso, né? O Vasco é muito difícil jogar em São Januário e muito difícil jogar na Liga Arena tradicionalmente, né? Então, assim, é muito importante o Vasco fazer mais que um gol de diferença se conseguir. Óbvio que o ideal é você ir com a vantagem. Eu acho que o empate numa fase como essa, você não pode mais pensar, você tem que vencer o jogo em casa. Agora, o ideal seria vencer por 2 gols de diferença. Aí, meu parceiro, é o que o Vasco teria que conseguir e não pode dar um mole como deu de jogar o primeiro tempo tão ruim, sofrer um gol, porque numa competição como essa pesa, Gabriel Faria. Então, o Vasco ele tem sofrido gols, né, nas partidas de início. O Vasco tá sempre correndo atrás do prejuízo, né? Tem um bom poder de reação, mas pro mata-mata acho que o ideal é não sair atrás. Eu até concordo que vencer por 2 gols de diferença é o cenário perfeito, mas assim, eu tô preocupado com o Vasco vencer o jogo. Abrir uma vantagem que dê ao Vasco pelo menos a chance de jogar pelo empate em Curitiba, porque como a gente vem falando aqui, o Atlético Paranaense é um time que canaliza muito seus resultados positivos nos confrontos dentro de casa, né? E é um Atlético Paranaense a essa altura, que assim como o Vasco se perdeu um pouquinho no Brasileiro, ficou ali por meio de tabela, e aí o Atlético vai focar muito nas Copas, né? O Atlético vai dar a vida pra jogar a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, um clube que nos últimos anos aprendeu a jogar muito bem esse tipo de competição, então é um time traiçoeiro que tá adaptado, um time que já tá acostumado a traçar estratégias pensando nesses confrontos eliminatórios. Agora, o que eu olho hoje, pra mim, o que eu levo muito em consideração é a questão do recorte da temporada. Realmente, o Atlético ele tem mais opções do que o Vasco no elenco, ok, mas nesse momento, em termos de confiança, me parece que o Vasco está à frente. Me parece o time do Vasco uma qualidade bem parecida em termos de futebol jogado, e acabamos de sair de um confronto onde o Vasco, utilizando da força da sua casa, virou sobre o Atlético Paranaense. Então isso me faz acreditar plenamente que o Vasco tem totais condições de avançar de fase e que nem seria nenhuma surpresa, tá? Vasco hoje enfrentasse um São Paulo aí no mata-mata, enfrentasse um time mais forte, até diria que poderia ser uma surpresa o Vasco avançar. Nesse caso, eu observo as duas equipes em condição de igualdade na temporada. E pensando num recorte ainda mais curto, que é o da semana, pô, o Vasco deu um doping de confiança, digamos assim, na mente, que é absurdo. É algo que faz muita diferença. É um jogo com intervalo muito curto de um para outro. O Vasco acabou de dar uma resposta muito incisiva no Atlético. Eu acho que isso pode ajudar bastante para abrir essa vantagem aqui em São Januário. Eu acho que a classificação passa, sim, quase que obrigatoriamente por um bom resultado no Rio. Tivemos um bom termômetro, né, cara? Esse jogo de segunda-feira foi muito bom. Acho que em termos de confiança, o Vasco chega melhor para esse confronto. Agora, pode pesar também essa confusão que teve aí no final do jogo, né? Claro. Os jogadores vão vir, principalmente do Atlético, né? Vão vir mordidos, vão querer se impor aqui dentro de São Januário, e o Vasco tem que tomar muito cuidado, não cair na pilha, é importante. E são 2 jogos, né, cara? Então, Vasco perdendo algum jogador aqui, isso pode fazer diferença no jogo da volta lá na Arena.